Eu lembro que quando eu tinha 10 anos e fui fazer o colégio militar, e você ainda nem tinha cursinho, eu fiz um outro cursinho, eu era tão ingênua que eu não sabia muito bem como que tinha colorir as bolinhas do gabarito. E aí eu vejo tanto que faltou realmente um cursinho importante ali para me ajudar. Faltou também eu entender melhor, entender o que era aquele processo, que é um processo realmente muito exaustivo, que você tem que se dedicar. Mas tem uma atenção mais próxima também, né? Também, e foi uma época que eu lembro também que, por diversas razões, você estava tendo que trabalhar mais fora também, não estava ali acompanhando e tudo mais, mas ao mesmo tempo você percebia também que aquele cursinho, ele não era tão bom. Acho também que foi até um dos impulsos para você depois... Eu nunca tinha pensado nisso, faz sentido. Talvez a experiência comigo tenha feito você querer fazer diferente quando foi a vez do Felipe. E aí, depois no ensino médio, que eu tentei de novo, eu lembro que eu já era uma pessoa muito mais focada, eu já sabia o que eu queria também. Tem esse diferencial também do aluno do ensino médio, porque já é alguém com 15 anos, você tá um pouquinho mais maduro. E aí, pra mim, o mais difícil nessa época foi a autocobrança, que inclusive eu acho que você até teve que adaptar, porque... Você tinha que, na verdade, falar assim, não, calma, vamos brincar, vamos no cinema, pra eu parar um pouco de estudar vamos também. Vamos tomar um sorvete. Mas foi isso. A Ana Malha é uma pessoa mais... Intensa. Mais intensa. Eu acho que eu e o Felipe, a gente é mais tranquilo. Eu acho que talvez a gente tenha tido uma experiência também diferente nesse sentido. Verdade. Mas Ana Malha se cobra muito. A Ana Malha se cobra muito. Eu acho que a gente se cobra menos. Eu achava que não cobrava nada. Meu Deus do céu, eu sofria. Mas eu lembro que, inclusive, no meu primeiro ano, que eu fiz o Fora da Curva 2 vezes, né? No primeiro ano eu era muito criancinha ainda. Eu não sabia direito o que tinha que fazer, eu não pegava a rotina. E eu fiquei um pouco frustrado, porque as minhas notas não correspondiam ao esforço que eu fazia, no esforço de estar lá, de ter as horas do meu dia que eu me dedicava a estar no Fora da Curva. Mas no ano seguinte isso fez mais sentido, que eu percebi que foi um processo de amadurecimento. Mesmo que eu não entendesse a matéria direitinho, mesmo que minhas notas não fossem altas, me preparou para o meu segundo ano. E no segundo ano, eu lembro até no meu primeiro ano, uns amigos meus passaram, eu não passei. Mas no segundo ano, eu lembro, no dia que eu fui fazer a prova, eu me encontrei com esses amigos, eles já estavam no colégio militar. E aí eu até falei pra ele, eu vou passar. E eu meio que eu já dava isso como certeza mesmo, era uma tranquilidade, não era arrogância. Sim. Porque eu sabia que eu já tinha feito 2 anos, e no segundo preparado. ano eu já tinha mais maturidade. E acho que isso até me deu a tranquilidade para chegar lá e só fazer o que eu tinha que fazer. E foi só mais um dia da minha vida. Isso eu acho que é importante também, porque tem gente que passa de primeira, mas tem gente que a própria pessoa precisa de um tempo a mais. E às vezes o segundo ano de cursinho é para amadurecer. Cada um leva o seu tempo também. Embora muitos no primeiro ano consigam isso assim, com maestria. Mas também não é a regra, porque cada um tem seu tempo. Varia muito. E você, Felipe, como é que foi seu ano? Eu lembro que também no primeiro ano eu tenho bastante isso que o João Pedro falou também, sabe? No primeiro ano eu não entendi o propósito de estar fazendo aquilo, achava chato, maçante, porque a gente pegava ônibus, a gente pegava os 70 para ir lá pro Santa Amélia para poder fazer aula de matemática, e a aula de português era lá em casa, e assim, eu realmente não entendi o motivo de eu estar fazendo aquilo, sabe? Talvez naquele primeiro momento você não tenha me dado os argumentos certos, até porque você também estava começando com projetos de cursinho, era sabe? o primeiro ano. O argumento certo era tocar guitarra, não. Mas é isso, entende? Tipo assim, é muito menos falar sobre esse projeto escolar e é muito mais você falar sobre o sonho da pessoa que vai ser uma coisa mais palpável. O que motiva cada uma daquela criança, seja tangível, seja palpável. Pra mim era jogar bola, lá tinha muita quadra. Eu gostava de jogar bola, vou jogar bola. Não, assim, eu acho que... Você foi pela guitarra, né? Pela guitarra, e assim, o colégio militar tem banda, ele tem muito fomento aos esportes também, né? Tem piscina semiolímpica, e tem ali, você pode fazer, esgrima, e tinha baia de cavalo para você fazer hipismo. Que colégio que oferece isso, né? Então, assim, é um diferencial muito fácil para você apresentar para os pais, né? E falar assim, olha, seu filho vai ter tudo isso e muito mais, assim, se ele quiser, né? Se ele se permitir. E, assim, por um preço que nem se compara às escolas particulares. Então, você ganha os pais muito fácil nesse argumento, né? Mas, ao mesmo tempo, assim, o que é que você vê... Criança, né? O que é que você vê que mais tem funcionado nesses anos, assim, como um argumento de convencimento, assim, para criança, assim, sabe? O que é que faz com que a criança desperte esse desejo para começar a entrar nesse projeto que realmente é muito difícil. Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de conversar com a criança, eu desperto exatamente essas outras oportunidades que o colégio militar apresenta, principalmente as culturais. E aí, quando eu ganho esse coração, fica muito mais fácil. Tá bom. Mas só mais uma coisa sobre o colégio militar que eu lembro que foi muito, muito legal, foi praticar simulação.
E eu lembro que no colégio militar, quando eu Explica tava lá... o que é simulação. Simulação é uma simulação de Nações Unidas. Junta um tanto de nerd ao redor de uma mesa e finge que são São embaixadores, são diplomatas. diplomatas. Mas na época eu gostava de política internacional, gostava de geografia, gostava de história, isso me entusiasmou muito. Mas também me entusiasmava porque o colégio militar participava de simulações em outros colégios militares. Em Brasília, né? Em Brasília, no Rio Grande do Sul. Então eu, com 14 anos, passava 1, 2 semanas no Rio Grande do Sul com os meus amigos. Com todas as despesas pagas. Com todas as despesas pagas, eu podia passear lá e tá com os meus colegas em um outro lugar completamente diferente, com outras pessoas que eu nunca tinha visto. E acho que isso me apresentou muitas possibilidades de mundo novas. Foi uma experiência bem legal.